O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azó, Azó gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a nós. Ave, ó Maria, o Senhor está contigo. Irmãos, boa noite. Muito bem, irmãos, hoje nós celebramos a dedicação, a apresentação da Virgem Maria ao templo. Muito bem, essa celebração ela já existe na Igreja Oriental desde o VI século e na Igreja Ocidental chegou somente no século XIV. Essa celebração ela provém da tradição, onde está escrita num livro apócrifo, no Proto-Evangelho de São Tiago. Desse livro apócrifo nós podemos tirar muitas coisas da infância da Virgem e dos preparativos para a encarnação do Verbo de Deus. Esse proto-evangelho narra que os pais da Virgem, Joaquim e Ana, já havia passado mais de 20 anos de casamento e Deus não lhes havia dado o dom da paternidade e da maternidade. E depois de muito tempo, já não tendo o dom dos filhos, eles resolveram viver o celibato. Eles falaram: uma vez que Deus não vai nos dar filhos mais,
então vamos consagrar a nossa sexualidade a Deus. E assim o fizeram, de comum consenso. Vivendo o celibato, o anjo aparece para os dois em sonho e diz: olha, eu vou conceder uma filha para vocês. E depois de ter escutado essa palavra do anjo em sonho, eles voltam a ter a vida conjugal. E a vida conjugal depois gera a Virgem Maria. E assim que Ana percebe que está grávida, ela já no seio, já com Maria no seu seio, ela decide que consagraria a Virgem Maria na ordem das virgens. Era comum naquele tempo que algumas mulheres eram dadas para o serviço do templo e eram chamadas de ordem das virgens. E assim os pais de Maria o fez. Levaram Maria aos 3 anos de idade e ali deixaram os cuidados do templo. Maria então, desde os seus 3 anos até ser prometida em casamento com José, viveu no templo, servindo, cuidando dos sacerdotes, cuidando do zelo do templo, cuidando para que as pessoas encontrassem um lugar propício para rezar. E uma coisa que nos chama muita atenção nesse relato do livro apócrifo é que Santana estava com muito medo de deixar Maria com 3 anos no templo. Fala: meu Deus, como é que eu vou deixar minha filha com 3 anos? Será que ela vai se acostumar? E diz que Maria não olhou nem para trás. Uma vez que foi colocado Maria no templo, ela nem olhou para trás. Tem uma pintura muito bonita em Veneza, de Giotto, que foi o mesmo que pintou a igreja de São Francisco, que descreve justamente esse episódio da despedida de Maria, dos seus pais. E Maria vai subindo as escadas e você olha para Maria, ela já parece uma mulher, decidida no que quer. Muito bem, aqui está então o episódio que hoje nós celebramos, a apresentação da Virgem no templo. O que essa realidade da festa de hoje nos pede? Eu acho que pede algo para os pais e pede algo para todos nós. Os pais, quando foram se casar, eles assumiram 3 compromissos: de terem uma comunhão de vida, ou seja, de ter um cuidado recíproco um com o outro, e de estarem abertos aos filhos, de povoarem o céu com os filhos. Mas não só gerar filhos novos, mas também de educar os filhos. E realmente todos os pais têm uma clareza que devem educar os filhos. Quantos pais que se colocam um peso imenso de uma carga de trabalho para poder dar uma boa educação para os filhos, para poder dar um bom lar, para poder dar uma boa escola, quantas vezes até também outros elementos, um inglês, um esporte, mas muitas vezes os pais descuidam de ajudar os filhos a encontrarem a vontade de Deus. E hoje, quando nós vemos que Joaquim e Ana ajudam Maria a perceber que ela era imaculada, que ela era chamada por Deus a uma grande coisa. Aqui está a grande vocação dos pais: ajudarem os filhos a encontrar o desígnio de Deus. É muito interessante que nós vemos pais muito dedicados a dar uma boa escola para os filhos, mas nós vemos poucos pais dedicados a rezar junto com os filhos pela própria vocação. E aqui está um trabalho que os pais deveriam fazer desde criança: ajudar os filhos a encontrarem o que Deus pensou para eles. E isso se faz como? Rezando juntos. Os pais que não rezam junto com os filhos não ajudam os filhos a chegar no céu. Por isso que é muito importante os pais desde sempre começarem a falar: olha, mas você sabe que você é fruto do amor de Deus? Você sabe que Deus tem algo para você? E ajudar os filhos a encontrar a vocação. E depois um segundo elemento que toca a cada um de nós, independente de ser pai ou não, é a capacidade de se dedicar a Deus, de se dar a Deus. Meus irmãos, todos nós deveríamos ter dentro dos nossos corações e na nossa alma um desejo de querer somente agradar a Deus, de colocar a nossa vida à disposição dEle. Realmente a vida cristã não consiste em outra coisa em falar: Senhor, faça de mim o que quiseres. E estar pronto a fazer tudo aquilo que Deus te pede. Será que hoje nós seríamos capazes de subir nessa escada como a Virgem Maria e dizer: faça-se em mim tudo o que tu quiseres. Eu não me pertenço mais.
É isso que hoje a Virgem faz e é isso que hoje nós somos chamados a fazer. Nós não nos pertencemos mais.